Comércio inteiro vai matar, né? Vamos lá. Estudar no exterior é o sonho de muitos brasileiros, mas navegar nesse processo parece uma jornada complexa e intimidante. Como é que a gente começa? Quais são os desafios reais? E como transformar esse sonho em realidade? Hoje a gente vai falar com a Carol, que é caxiense, tem 28 anos. Ela transformou a curiosidade do mundo dela numa trajetória acadêmica e profissional de relevância internacional. A Caroline Zamboni Vieira é graduada por Comércio Internacional na UX, com um semestre inesquecível na Universidade em Quebec, Laval, e ela não parou por aí, ela seguiu o mestrado em e-business na prestigiada Universidade de Copenhague, a Copenhagen Business School, na Dinamarca. A conexão dela internacional começou desde cedo. Ela trabalhou 10 anos como professora de inglês e incluiu esses 3 anos na Itália, onde ela foi fazer a cidadania dela, e depois ela ficou fazendo uma experiência de trabalho real na Itália. Não trabalho de imigrante, mas trabalho real. Então ela coleciona amigos em todos os continentes, carrega timbres de passaportes de todos os lugares, de vários países. E o que torna ela tão especial para mim, eu acho que ela tem uma relevância para todo mundo que tem interesse em ter vida fora do Brasil, é que não só o currículo dela é impressionante, mas também ela tem uma característica fundamental naqueles que querem sair, que querem mais da vida. Ou seja, a Carol é muito corajosa. E a coragem dela de sempre buscar mais, de sempre não se contentar. Ela tem um conselho que ela diz assim, né? Vai, só vai. E então hoje, essa coragem que fez com que ela pudesse estar em vários lugares, vai ser um fio condutor para a gente falar um pouquinho sobre a vida dela fora do Brasil. Bom, então, hoje, aqueles que querem entender um pouquinho sobre vida fora do Brasil e sobre estudo no exterior, têm poucas referências de vita vissuta, né, de vida real. Porque você entra na internet, eu já fiz isso quando eu quis fazer faculdade em Verona, e provavelmente tu já fez isso, né, Carol? Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é a pergunta que eu acho que te fazem, como é que tu chegou na Dinamarca? Pergunta que ainda me é feita todos os dias. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É sempre legal compartilhar a experiência. É legal olhar para dentro e pensar, poxa, eu cheguei onde eu cheguei. E eu tive que começar me fazendo essas perguntas. Por onde que eu começo? Onde que eu posso ir? Como funciona? O que precisa? Então, eu diria que o primeiro passo para mim nessa experiência internacional foi o intercâmbio durante a minha graduação. Como tu comentou, eu fiz comércio internacional na UX e tinha várias parcerias possíveis. Obviamente, eu escolhi a mais difícil, porque na época era um programa um pouco diferente do programa padrão de parcerias que a UX tinha. Então, já ali foi o primeiro, entre aspas, desafio, que poderia ter sido um obstáculo e eu poderia ter dito, ok, vabbè, lascia stare. Enfim, na época eu já falava inglês, eu já dava aula de inglês, então o que me instigou a ir para Quebec foi, sim, fazer o intercâmbio, mas aprender o francês também. Aprendi. Agora ele tá meio guardadinho aqui, mas às vezes ele volta. E como tu falou, assim, eu sempre tive a curiosidade, eu sempre tive o interesse, mas o primeiro passo nem sempre é fácil, né? Eu tive sempre o apoio dos meus pais, nem todo mundo tem, e tem muita informação. O mundo é muito grande. Eu poderia ter ido para os Estados Unidos, eu poderia ter ido para qualquer país da América do Sul, eu poderia ter ido para a Europa. Então, o primeiro passo para mim na época foi escolher o Canadá, que eu já tinha uma curiosidade de ir para lá. Entender, nesse caso, a universidade que eu poderia ir através da minha. Entender os requisitos e entrar no site e traduzir porque era em francês e ir atrás, assim, não se assustar com informações que a gente não tem, mas procurar encontrá-las, né? Exato. Então esse foi o primeiro passo para mim. Depois, enfim, fiz a cidadania, fui para Itália e, obviamente, a cidadania abriu muitas portas, porque a partir do momento em que eu fui declarada cidadã italiana, eu falei, ok, eu sei que eu quero continuar estudando, eu sei que eu quero fazer um mestrado, é para onde eu vou. Por onde eu começo, porque a Europa tem diversos países, cada país tem diversas cidades, cada cidade tem milhares de universidades e cada universidade tem os seus cursos. Então, como fui parar na Dinamarca? Como tu comentou, eu conheci muita gente, principalmente do meu primeiro intercâmbio.
que me levou muito, assim, a querer conhecer mais coisas. Porque eu acho que mais coragem... precisa de mais coragem pra ficar do que pra ir embora. Interessante. Vou lembrar dessa frase. Porque, sim, existirão desafios, mas a gente tem desafios aqui também, então são simplesmente desafios diferentes, né? E aí eu tinha conhecido algumas pessoas da Dinamarca durante o meu intercâmbio no Canadá. Cheguei aí pra Copenhague, pra Aarhus, que é uma outra cidade estudantil na Dinamarca. E aí eu sabia mais ou menos a direção que eu queria ir nos meus estudos. A Itália, na época, não me parecia o lugar perfeito para eu procurar isso. Eu não falava italiano tão bem na época, então teria que ser um curso em inglês. E aí, na Dinamarca, a educação é completamente gratuita. Então, a gente está falando de um mestrado realmente numa universidade muito conhecida, muito prestigiada. Ter essa universidade no currículo faz muita diferença. E é completamente de graça. São cursos muito completos, muito legais, com professores super interessantes. Tinha uma entrada em fevereiro, que para mim também fechava perfeitamente. E aí eu me inscrevi. Fui atrás quais são os requisitos, quais são os prazos, quais são as datas, quais são os cursos. Escolhi um curso que eu tinha interesse. Preenchi os requisitos, que não é nada fora do normal, assim. E fui. Ela faz parecer simples as coisas. Faça parecer simples. Muito bom. Quanto tempo tá na Dinamarca? Em setembro foram 3 anos, então agora 3 anos e 2 meses. Já tem uma experiência Danish bem consolidada. Exato. Exceto pela língua, eu diria que muitas coisas da cultura dinamarquesa eu já incorporei na minha vida. O que foi o turning point pra ti? Tu falou do teu intercâmbio no Canadá, mas tu acha que esse foi o momento que você diz, nossa, foi ali que a chave virou? Ali? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque antes de ir, a minha realidade era Caxias. E até tu não conhecer uma realidade além da tua, ela é a única verdade, digamos assim, né? Sim. Então eu fui pro Canadá, a maior parte do meu grupo de amigos era europeu. E aí chegou a hora de ir embora. Eu fui pra Europa, fiquei 1 mês viajando lá com o pessoal e tudo mais. E aí eu voltei. E aí eu fui a única que voltou sozinha, né? Porque lá o meu amigo da França encontrava o que era da Tu voltou Suíça. pro Eu Quebec. voltei pra Quebec, fiquei 2 dias e voltei pro Brasil. Entendi. Completamente sozinha, porque o meu grupo de 8, 10 amigos muito próximos eram da Alemanha, da França, da Suíça, da Bélgica, da Dinamarca e do meu grupo mais próximo, assim. Então, chegou o inverno, eles estavam esquiando juntos e eu tava no Brasil. E era final de semana, tinha feriadão, eles estavam se encontrando e eu tava sozinha. Eu falei, tá legal. Não desmerecendo os meus amigos brasileiros, Claro, pelo amor claro, de Deus, claro, mas é uma realidade diferente. Diferente. Então, acho que o Canadá instigou a minha curiosidade e a minha vontade real de falar, não dá mais. Quanto tempo tu acha que esse intercâmbio inicial tem que durar pra ter uma duração, assim, ideal? Eu acho que mais do que a duração do intercâmbio é como tu vive o intercâmbio. Eu acho que um intercâmbio de 1 mês é difícil, porque ainda é muito fantasioso, quase. Eu fiquei 6 meses e foi ainda uma vida muito fantasiosa, porque eu não trabalhava, eu tava só estudando, assim, um mundo das maravilhas, né? Mas foi o suficiente pra eu viver aquilo. Eu não conheci um brasileiro lá. Então, isso também faz diferença. Porque ir e ficar junto de brasileiros não é que eu digo pra não fazer. Nós nos conhecemos em Verona. Então, mas eu acho que tem que ter cuidado, assim, sabe? Então, acho que é como tu vive o intercâmbio mais do que quanto tempo é necessário, assim. Como teus pais viveram esse intercâmbio? Eu acho que muito melhor do que a minha ida pra Itália, porque eles sabiam que eu ia voltar. E a vontade partiu deles ou partiu de ti? Ou eles tinham assim, legal. Ou tu disse, eu quero fazer um intercâmbio, não importa. Desde o ensino médio, até antes do ensino médio, sempre tive o Canadá, assim. Não sei porque, eu assisti uma série que eu gostava muito de lá, acho que foi isso. Mas eu sempre tive essa vontade, desde o ensino médio, e aí eles falaram, quer ir no ensino médio ou na universidade? Já que eu tinha que escolher, e a gente concordou que fazia mais sentido ir na universidade, e hoje, olhando pra trás, se eu pudesse ter feito os dois, eu teria feito os dois. Se eu tivesse que escolher, eu iria na universidade. Porque a gente vai com... Eu acho que o que a gente ganha do intercâmbio indo nesse período da vida é muito mais rico. Então, as pessoas que eu conheci, o que eu fiz do intercâmbio com 20, 21 anos foi muito mais do que eu teria feito com 15. Sim. Ainda é uma experiência muito enriquecedora, mas é diferente. Então, eles sempre super me apoiaram. De novo, no Canadá, eles sabiam que eu tinha passagem de ida e de volta.
Então foi muito tranquilo e eles sabem que agora, por mais que eu esteja longe, eu tô super bem, tô mais feliz lá do que aqui. Então é mais fácil, eu acho, sabe? Pra viver esse dia a dia com o meu quartinho vazio Sim. e enfim. Ah, é muito curioso isso. Eu queria que tu contasse um pouquinho de como foi, então, tu falou, quando tu foi pra Itália, pra eles foi mais dolorido, porque eles sabiam que tu não ia voltar. Na verdade, tu foi com o objetivo da cidadania e já permanecer, mas tu já tinha um plano B, que era o au pair. Tu já tinha essa ou não? Mais ou menos. Eu Tá. fui, na verdade, com passagem de ida e volta. E volta. Sim, Mas tu tinha que, né? Porque era é obrigatório, mas Exato. Então, a tempística foi que eu voltei do Canadá. Já no Canadá, a minha mãe começou a ir atrás dos documentos para a cidadania, porque a gente sempre falava, mas nunca tinha nada de concreto. E quando ela viu que eu estava no Canadá, que eu estava interessada, que eu não ia conseguir me acomodar no Brasil de novo, fomos realmente procurar por isso. Então, quando eu voltei do Canadá em fevereiro, fomos atrás e o ano todo, no fevereiro seguinte, que eu fui para Itália. Com a passagem de volta, que eu acidentalmente cancelei, e eu acho que os meus pais nunca vão acreditar, mas eu entrei no site da TAP e falei, deixa eu ver quanto eu ganharia de reembolso caso eu cancelasse. Porque a ideia era ir pra Itália, fazer a cidadania, voltar, me organizar e ir pra lá com um plano concreto, um trabalho, uma universidade, não sei. E nesse deixa eu ver quanto seria o reembolso, eu achei que ia ter um passo a mais, eu fui cancelar a passagem e cancelou. Então eu acabei ficando. A minha experiência até então era ser professora de inglês. Eu já trabalhei com a minha mãe, ela tem uma loja em Caxias do Sul. E eu já trabalhei com ela, mas a minha experiência, o que eu sabia fazer, o que eu gostava de fazer era dar aula de inglês. E eu não sabia falar italiano na época. E isso muda um pouco também a direção que os planos, né, vão, porque sem falar italiano eu não podia fazer muita coisa, mas falando inglês na Itália, eu poderia fazer muita coisa. Então, enquanto eu estava fazendo a cidadania, que eu estava esperando todos os processos e tudo mais, eu fui atrás de possibilidades. Para onde eu posso ir, o que eu posso fazer, como eu posso começar sem muitos custos também. E aí, o Workaway, que é um site que pode ser au pair ou outras coisas, foi onde eu encontrei uma possibilidade de começar. E aí eu dei muita sorte, eu acho que é uma ótima porta de entrada, mas tem que ter muito cuidado, porque eu conheci muita gente que não teve um equilíbrio tão bom. Porque pelo Workaway, geralmente são trocas não pagas, mas no meu caso valeu muito a pena, porque eu ficava com 2 crianças de 8 e 10 anos na época. A única coisa que eu tinha que fazer era 4h30 buscar eles na escola, que era a 1 quadra de casa. E daquele momento até as 6h30, 7, que é quando os pais chegavam em casa, eu tinha que falar inglês com eles. Então não eram crianças pequenas que eu tinha que dar banho, que eu tinha que cuidar, eu não tinha que acordar cedo para levar na escola, eu não tinha que ficar o dia todo com eles, preparar refeições. Então eu consegui um trabalho, que eu trabalhava até as 3h30 e às 4h30 eu ia buscar eles. Como é que foi conseguir esse trabalho? Foi numa entrevista? Foi pelo site? Eu procurei escolas de inglês e mandei alguns e-mails enquanto eu ainda estava fazendo a minha cidadania, em outra cidade. Sim. E eles me responderam. Essa escola que eu encontrei é uma escola que tem em toda a Itália, né? E eles só contratam professores nativos. Nativos, eu adoro essa história. E aí, eu sempre gostei muito de inglês. Comecei a dar aula muito cedo, falava inglês sozinha, então eu gosto. E aí eu mandei um e-mail, contei um pouco, muito brevemente, a minha história. E aí, a resposta foi que eles só contratavam professores nativos, mas que eu poderia passar lá para tomar um café. Porém, eles achavam que não iam poder me oferecer muita coisa. E acho que tem 2 fatos importantes dessa história e interessantes. Ficou pronta a minha cidadania, me mudei para Verona, fui morar com essa família, com quem eu ainda mantenho contato até hoje, são especiais, assim. Família que tu contatou através do Workaway. Exatamente. Então, a conversa com eles foi através do site. Exato. Aí um dia eu fui pra Verona, acabei conhecendo eles, já que eu estava lá, a gente decidiu se encontrar. E a outra vez que eu vi eles foi quando eu já tava me mudando pra lá. E então uma confiança muito grande deles também, porque eu lembro o dia que eles me buscaram, me deixaram em casa, porque eles tinham que trabalhar. E eu fiquei lá, tipo, preparei um almoço pra mim e ok. E aí, 2 dias depois, ou poucos dias depois, eu tinha entrevista nessa escola, que também, por muita sorte, era extremamente perto do apartamento da família. Então, assim, acho que uns 5 minutos a pé. Nesse trabalho, tu trocava moradia pelo trabalho.
Exatamente. Então, eu morava com essa família, aprendi muito italiano por conta desse convívio. E eu tinha alimentação, acomodação no centro de Verona, que também era muito Sabe bom. quanto custa? Muito privilegiado. É. E assim, a gente saía, eles que pagavam as coisas. Eu acho que eles eram especiais também nesse sentido, mas eles me acolheram de uma forma, assim, como se realmente eu fosse filha deles. Eles conheceram a minha família. Não existe ir para Verona e não ficar na casa deles. Então, a gente criou um laço, assim, muito, muito legal, sabe? E daí, tu foi na entrevista de emprego? Aí eu fui na entrevista, escola? falei com a minha futura chefe na época. Fizemos essa entrevista em inglês, e aí ela falou: Carol, sobre o teu inglês eu não tenho o que falar, vai falar com o administrativo. Então o primeiro step já tinha superado. já tinha sido concluído com sucesso. E aí eu fui falar com o cara do administrativo, ele falou: tá, mas aqui no teu currículo tá que tu é brasileira. Aí eu falei: eu tenho cidadania. Aí ele: tá contratado. Foi assim, gente, foi assim. Tá contratada, é X euros por hora, é isso. Aí eu falei... Eu só tinha identidade na época, não tinha nem o passaporte, que eu acho que é mais representativo, né? Uhum. Mas foi um pedacinho, assim, um cartão de crédito. Tá contratado. Demais. Óbvio que foi o background, assim, também, né? Mas talvez eu não teria sido contratada se eu não tivesse a cidadania, mesmo. porque é muito mais trabalhoso pra eles, né? E aí eu comecei a trabalhar nessa escola. Através dessa escola, outras portas se abriram também. Conseguia manter o teu trabalho do Workaway com as crianças, que aí tu ganhava moradia, e conseguia ser remunerado, então ter um salário Pela escola. regular pela escola. Partita IVA. Porque eu era como se fosse terceirizada, não tinha um contrato, eu trabalhava por hora. E tem italianos que acho que hoje não saberiam abrir uma partita IVA. Pois é, isso é interessante. O partita IVA, pra quem não conhece, é um CNPJ. Então, tu teve que abrir um CNPJ, que nem hoje seria um MEI, né? Um MEI, exato. Então, a Carol teve que abrir um MEI pra poder trabalhar nessa escola. Depois, eles fizeram outro contrato contigo, né? Não, nessa escola, na verdade, através dela eu fui dar aula em outra escola, então eu tinha um horário mais fixo, que me dava também mais estabilidade. Tá. Mas eu sempre fui partita IVA. Sempre foi, tá. Então esse é outro insight, né, pra quem tá saindo e dizendo, meu Deus, tem que abrir um CNPJ. Não, né, é relativamente... Não, eu não saberia abrir uma MEI aqui no Brasil hoje. Mas, como a gente fala, a gente dá os nossos pulos. Se tem que abrir lá, vai descobrir como abre lá. Exatamente. E, curiosamente, o pai dessa família com quem eu morei, ele é advogado. E teve vários processos pelos quais eu passei que um italiano não precisa passar. Tipo, fazer o Codice Fiscale. Um italiano nasce, o pai e a mãe fazem o Codice Fiscale, e um italiano de 20 anos não saberia fazer um Codice Fiscale. Eu tive que converter a minha carteira de motorista. Um italiano nunca precisou fazer isso. Então, eles ficavam impressionados com, assim, a facilidade em gerir esses trâmites, assim, sabe? Sim. Porque eles nunca tiveram que fazer isso. Sim. E eles sabem como é a burocracia italiana. E eles ficavam assim: Carol, eu não sei como tu faz essas coisas, porque a gente não saberia fazer. É mágica. E assim, tem que fazer, vai dar um jeito, vai procurar, vai falar com alguém, enfim, a gente dá um jeito. Né? Vai conhecendo e vai dando um jeito. Isso é muito legal. E aí... Então, tu teve o teu contrato como partita IVA nessa escola de inglês, que te permitia trabalhar praticamente todo dia, né? Tu tinha o teu dia ocupado. Exato. E depois tu foi para uma outra escola. E aí, fala um pouquinho, porque a outra escola era do estado ou era do comune? Uma escola... esqueci o nome agora. Paritária. Tá. Então, não era nem particular e nem pública, né? Através dessa escola de inglês... Explica o que é isso, pra quem não entende o que é no sistema de ensino italiano. Dá um overview do sistema de ensino italiano, porque eu acho que, né, a média, as pessoas fazem confusão. Beleza. Através dessa escola de inglês, eles encaminham professores deles para dar aula em escolas fundamentais, médias e ensino médio, né? Então, para mim, na época, foi uma proposta muito boa, porque eu teria horas certas, e não seria, tem um aluno aqui, um aluno ali, um aluno ali. Então, seriam, sei lá, 6, 7 horas por dia na época, que era muito bom. Nessa escola, e em várias escolas italianas hoje em dia, eles têm aula de inglês, com uma professora italiana que ensina gramática, ensina regra, ensina não sei o quê. E eles têm aulas com o madrelíngua, que é um professor nativo, geralmente 1 hora por semana, para praticar o que eles aprendem na gramática, não sei o quê. E eu era essa professora nativa, né? Então eu dava aula na escola materna, que seria o nosso pré, de 2,5, 3 até 5 anos. E com essas crianças eu tinha 1 hora por dia.
Então, era uma escola muito boa, porque desde muito cedo, Sim. eles incentivavam muito o aprendizado do inglês. Então, eu tinha 1 hora por dia. Mesmo não sendo particular, né, Mesmo Carol? não sendo particular. Você falou que Exato. tinha crianças, filhas imigrantes, tinha... Tudo. Tem até uma história bem legal, porque de 3 a 5 anos, todos os grupos tinham 1 hora, eles me viam 1 hora por dia. Então, 5 horas na semana, pra essa idade é muito bom. E eu tinha um aluno que a mãe dele era italiana, o pai dele era da Pérsia, e então em casa ele falava italiano, não sei como é Pérsia em português. E do Irã. E inglês na escola. Então, assim, para uma criança de 2 anos e meio, 3 anos, é muito simplesmente a interação. Falar um obrigado aqui, um por favor ali. Então, sempre que a gente dava o lanche para eles ou alcançava um brinquedo, reforçava muito thank you. Ele não falava nem italiano, ele não falava nada. Ele era muito quietinho, porque tinha muita informação para ele. A primeira palavra dele em casa, pra mãe dele, ela deu uma fruta pra ele, ele falou, thank you. Quando ela me contou, eu falei, vale a pena. Vale a pena. Porque é muito... exige muito paciência, energia, mas é muito recompensador também. Então, eu tinha essas crianças de manhã, e aí eu tinha a escola primária, que seria do nosso 1ª a 5ª série. Mais ou menos. Eles dividem, né? 1ª a 6ª série, mais ou menos. E aí eu tinha 1 hora por semana com esses grupos. Então, alunos, turmas de 25, 30 alunos, mais ou menos. E a gente fazia mais atividades de fluência mesmo, assim, conversar. Eu só falava inglês com eles. Então, se eles não entendiam, 1 hora eles iam entender. E aí eu acabava também aprendendo muito italiano por essa interação com crianças que não falavam inglês. Né? Porque eles me pediam as coisas em italiano e eu... Aos pouquinhos eu ia entendendo, até que eu comecei a repetir e até que eu consegui começar a falar, né? E aí eu tinha alunos também da escola média, que seria o nosso... Depois da primária, né? Depois da primária, seria do nosso 6º ao 9º ano, antes do ensino médio. Isso. Eu não cheguei a dar aula pro ensino médio. Isso aí. E aí, o ensino médio, que seria hoje, se tu me corrigir, porque tu tem uma interação melhor nessa... Asilo nido, a primária, a escola média e depois a superior, o liceu. Na Itália, para quem não sabe, tem uma tradição do liceu clássico, liceu técnico, que são mais ou menos escolas técnicas, onde se tu vai estudar, por exemplo, direito, tu vai para um clássico, eles estudam ainda latim, etc. Exato. E depois tu vai para a universidade. E o insight que eu tenho ouvindo falar é o quanto faz diferença, né, na educação de uma criança quando ela começa lá, from scratch, lá de baixo, falando inglês. Imagina se aqui a gente tivesse isso. Faz muita diferença para perder um pouco esse medo, porque se uma criança começa a estudar quando ela tem 10, 12 anos, o que é isso? Que língua é essa? Que sons são esses? Agora, se ela escuta uma professora pelo menos 1 hora por dia, todos os dias, falando algumas palavras às vezes só, né? Obviamente as crianças de 3, 4 anos não voltavam para casa falando frases super completas. Sim. Mas eles vinham misturando. Possiamo leggere um book? Eu ficava super feliz, sabe? Porque, quer dizer, aquela parte eles interiorizaram. Que então, bom, é legal. É maravilhoso. Bom, então tu teve toda essa experiência muito interna dentro da Itália, porque poucas pessoas têm essa experiência real, de trabalho real. Depois tu teve uma experiência na Dinamarca. Então, eu queria que tu contasse como foi esse momento de seleção. Porque eu me lembro que a gente conversou e tu teve 2 momentos de seleção, né? E aí eu queria que tu contasse como é que foi isso. E o que quais são os requisitos, sendo assim bem pontual sobre os requisitos. Tu disse seleção quando eu fui aceita? Quando foi a Copenhague. Tá. Bom, na época, na verdade, eu me inscrevi pra Copenhague. Eu tinha acabado de chegar na Itália, eu tava lá uns 6 meses, nem isso. E eu me inscrevi, fui aceita, mas dentro de mim algo me dizia, eu não tô pronta pra deixar a Itália ainda. E ainda bem que eu não deixei. Porque hoje, olhando pra trás, se eu tivesse ido embora naquela época, eu não teria criado esse laço que eu tenho hoje de voltar pra Itália e sentir que eu tô em casa, assim, sabe? E eu acho bem importante que tu falou também, que eu tive uma experiência muito de italiano na Itália, sabe? Eu tinha amigos italianos, eu tava numa escola italiana, eu morei com uma família, depois eu me mudei e fui morar sozinha, mas eu conheci gente de lá. Hoje eu volto, eu conheço o pessoal do restaurante lá. Então, isso faz muita diferença também. Se vai viver lá, tem que viver a vida de lá.
né? Parêntese enorme, porque é necessário. A gente tava falando antes, eu e a Carol no carro, que tem muito brasileiro que vai pro exterior e quer viver a vida de brasileiro. Né? E aí diz assim, não se adapta e tal. Então essa é a grande primeira pergunta, né? Se você tem vontade de migrar, você tá disposto a se despir da sua cultura e imergir na cultura do outro? Porque se a resposta for não vai, né? Pensa de novo, Você vai quebrar a cabeça. Porque é que nem você falou uma coisa muito bonita. Você falou assim, os daneses, não, os dinamarqueses têm problemas? Claro que tem. Mas eu aprendi muito com eles. Exatamente. Né? Então, acho que o que eu aprendi muito, tanto no intercâmbio, conhecendo pessoas de fora, morando na Itália, morando na Dinamarca, é que muitas vezes não tem certo e errado, mas tem formas diferentes de fazer a mesma coisa. Então, morando na Itália, não quer dizer que eu concordo com tudo que eles fazem, que eu acho que é perfeito, que eu falo mal do Brasil. Não, mas eu reconheci que tem modos muito melhores de fazer algumas coisas. Reconheci que tem coisas do Brasil que talvez eu sinta falta, mas que eu tenho que abrir mão de algumas coisas e que valia a pena, sabe? Sim. E que no meu dia a dia valia muito a pena. E é a mesma coisa hoje na Dinamarca. Eu falo sempre que hoje eu acho que eu não voltaria para o Brasil, mas talvez eu voltaria para a Itália. Hoje a Itália tem coisas a me oferecer que a Dinamarca não tem e vice-versa. E que tu não teria visto se tu não tivesse ido, né? Exatamente. Aquela história, né? Exatamente. Quando é que você vê a ilha, quando você sai dela. Né? Exatamente. Então, então vamos voltar para o assunto dos requisitos, que isso é bem legal. Deve ser uma pergunta que te fazem com frequência, né? Como é que tu entrou no mestrado? Para essa universidade em específico e para o programa de mestrado, então quem já tem uma graduação, geralmente as universidades têm um site, uma estrutura muito boa para dizer se o seu histórico é esse, você tem que seguir esse caminho. Então, no meu caso, eu tinha uma graduação no Brasil, eu tive que ver se os meus créditos eram mais ou menos equivalentes aos créditos que eles pediam. Como a minha educação não foi em inglês, eu precisei fazer uma prova de inglês. E aí, geralmente, eles têm alguns padrões. Se for o TOEFL, é nota X. Se for o IELTS, é outra nota. Então, eu tive que fazer essa também. Geralmente, tu fez naquele momento, tu não tinha feito eu já antes. tinha feito, mas ele vence a cada 2 anos. Então, eu tive que tá. refazer. Geralmente, eles pedem uma carta de motivação. E aí, é bem interessante, porque a carta de motivação que eu tinha feito pro Canadá é porque eu quero ir para lá. Qual a minha motivação? E a da Dinamarca, nas instruções assim que eles dão, é por que a gente vai escolher a Carol? O que a gente vai, entre aspas, ganhar com a vinda da Carol? O que eu tenho para contribuir? É óbvio que eu quero ir, é um país maravilhoso, é legal, a educação é maravilhosa, mas o que eu vou dar de volta, né? Porque eu fui, até então não tinha pagado imposto, digamos assim, na Dinamarca, mas a partir do primeiro dia eu comecei a estudar de graça, eu comecei a receber ajuda do governo. Então, eu acho que eles têm muito essa cultura do, ok, estamos te dando, mas como é que tu vai retribuir para a sociedade, né? Então, na questão dos requisitos, histórico escolar traduzido, boas notas de preferência, faz bastante diferença, porque eles não têm uma prova tipo vestibular, mas o teu histórico escolar conta bastante. A prova de inglês, a carta de motivação. Então, o crédito, você tem que ter um número de créditos. Exato, você tem que ver se as horas da tua graduação são equivalentes. Mas como na Europa, geralmente, uma graduação dura 3 anos, e aqui no Brasil, geralmente não dura menos do que 4, em questão de horas, geralmente não é um problema. Sim. Mas vê se os conteúdos, eu tinha alguns tópicos, assim, que eu tinha que ter X horas nesse tópico, X horas, então eu tive que fazer mais ou menos essa equivalência. E nesse sentido deu tudo certo, com as notas também. Burocracia, você teve que traduzir súmula, essas coisas todas? Eu tive que traduzir o histórico, mas não precisou ser uma tradução juramentada, nem nada. Sim, o histórico com as notas, a carta de motivação, obviamente em inglês, e a prova de inglês. E teve uma entrevista depois? Não. Tá. Então tu mandou esse material por e-mail e eles simplesmente te mandaram em determinado momento que estava aprovado? Exatamente. E na época, eu acho que eu não tinha recebido ainda o resultado da prova de inglês. Então ficou meio que em aberto, dependendo do resultado. Aí depois que chegou o resultado, eu passei. E aí eles confirmaram a aceitação. Mas é bem legal, chega uma cartinha num sistema lá bem, bem específico, com o template da universidade. É um momento bem legal. Que legal. E a partir dali, daí fala do ano letivo, que tu falou que ia em fevereiro, não foi? Tu começou em setembro, né? Geralmente o começo é em setembro e, como uma exceção, existem alguns programas que começam em fevereiro, que seria o segundo semestre, não o primeiro, né?
Então, esse curso que eu escolhi tinha início em fevereiro, porém, pandemia, quando eu comecei, é verdade. teve ainda tudo isso. É. Na Itália, eu tava trabalhando nessa escola, eu tava morando sozinha, tava super bom, e eu conseguia continuar trabalhando, apesar da pandemia. Se eu fosse pra Dinamarca no início do curso, que seria em fevereiro de 2020 eu acho que foi ou isso. 21, eu teria que alugar uma casa, um quarto, enfim, extremamente caro, porque os custos na Dinamarca são muito altos, para estudar do meu quarto, porque as aulas estavam sendo online até então, ou pelo menos híbridas, tinha a possibilidade de ser. E aí eu falei, ok, vou ficar na Itália nesse primeiro semestre, vou continuar trabalhando, e em setembro eu me mudo pra Dinamarca. Então foi um começo um pouco difícil, porque fazia 2 anos que eu tinha parado de estudar, ou que eu tinha terminado a minha graduação. Tinha esquecido um pouco, assim, como se estuda. Eu tava trabalhando tempo integral, eu tava morando em outro país, eu tava começando um curso com uma estrutura completamente diferente. Eu acho legal falar que, tanto no Canadá quanto na Dinamarca, eu notei quanto a abordagem pro estudo é um pouco diferente. Então é muito... Tu aprendeu isso na aula porque tu leu 2 capítulos antes de ir pra aula. Não quer ir pra aula, não vai. Ok, na Dinamarca a presença não é obrigatória. Né? Então, se tu quiser ir hoje lá na universidade sentar assistir uma aula, tu pode. Só que tu só vai ter o certificado se tu passar na prova. Né? Que é a mesma lógica da Itália, né? O programa para frequentanti e não frequentanti. Exatamente. Então, você segue 2 programas. Porque eles confiam que cada um sabe manejar melhor o seu tempo. Se tu rende mais estudando no teu quarto e não com um professor falando, mas tu consegue passar na prova, ok. Então, eu tinha 5 matérias no primeiro semestre. Eu tinha algumas que ficavam gravadas, e eu tinha uma em particular que não ficava gravada. E era direito digital na União Europeia. Ou seja, era direito, não ficava gravada, e eu consegui algumas exceções para sair da escola em alguns horários, né, nos que eu tinha aula, mas eu não conseguia sair no dia dessa aula de direito. Então, essa foi uma experiência um pouco marcante, porque eu não conseguia assistir às aulas, era um conteúdo particularmente complicado, e era prova oral. Que lá também, né, é uma coisa muito forte que a gente não tem aqui. A única coisa que a gente defende aqui é o TCC. E aí, a minha primeira prova foi oral e foi online. E aí, eu estudei demais. Cheguei na hora da prova, eles pedem, me mostra um documento. Eu mostrei, assim, a minha carteira de identidade na câmera. Pedem pra ver um pouco a sala, pra ver se não tem ninguém. E eu acho muito interessante a prova oral, mas é difícil. É difícil porque tu tá escrevendo, tu consegue pensar. Na prova oral, eles te pedem... Se tu fizer um já pega mal, porque tu não sabe, não tá na ponta da língua, sabe? Eu passei, mas assim, foi uma experiência... Uau! A primeira prova oral foi um pouco traumatizante, assim, sabe? Depois eu tive outras e é mais tranquilo, porque tu sabe a nota na hora, tu consegue defender mais o teu pensamento, a tua lógica, mas tem que estar muito bem preparado. Então, o primeiro semestre eu concluí com sucesso. Aproveitei o verão, vim pro Brasil. E aí, voltei pra lá em setembro, pra Dinamarca, onde eu me mudei. E aí foi muito interessante também, né? Se adaptar às aulas presenciais, aos horários, procurar um emprego, porque o custo de vida na Dinamarca é muito alto. Você foi procurar um emprego logo? Quase antes de ir. Tá. Porque às vezes demoram meses lá pra te chamar pra uma entrevista, sabe? Tá. Então eu quis garantir, antes de ir pra lá eu já tava procurando. Você tinha a ajuda do governo? Uma pequena ajuda do governo pra se manter, né? Sim, mas não desde o princípio. Tá. Na Dinamarca, pra dinamarqueses, essa ajuda do governo começa desde o ensino infantil. Claro que o dinheiro vai pros pais, né? Mas na graduação, a partir da graduação, o estudante automaticamente recebe quase uma bolsa do governo. O dinamarquês. Quem não é dinamarquês tem que trabalhar no mínimo 10 ou 12 horas por semana. Aí recebe o salário do estágio, né, ou do trabalho, mais essa ajuda. Então, no primeiro mês que eu tava lá, eu ainda não trabalhava. Eu cheguei em setembro, começo de tudo, vida nova, tinha que encontrar uma bicicleta, senão não ia conseguir sobreviver lá. Mas é muito interessante como é mais uma prova disso, né? Conhecer as pessoas certas faz toda a diferença. Eu cheguei em Copenhague num sábado, segunda eu fui pra minha aula, e aí eu encontrei uma colega com quem eu já tinha feito alguns projetos online, então a gente já se conhecia, e ela conhecia uma outra menina. E essa outra menina trabalha na empresa onde eu trabalho hoje, e ela falou, a gente tá procurando gente, não sei o que e tal, mandem o currículo de vocês.
E eu falei, vou mandar. Então, No primeiro semestre de marketing. No terceiro dia de Copenhague. E aí, éramos em 3, né? Uma trabalhava nessa empresa e nós duas, as 2 colegas, estávamos até então desempregadas, né? E a gente mandou o currículo e chamaram pra entrevista. E a entrevista foi super legal, assim, porque é uma empresa muito grande, eu não tinha tido essa experiência ainda. O meu currículo até então era interessante, mas na minha visão não era tão interessante. E eles acharam super interessante. Uau. Falaram, nossa, pela tua idade, tu já tem assim, chamou atenção. E foi uma entrevista... O que chamou mais atenção deles europeus? Eu acho pela que experiência lá... da Itália, pela experiência do Quebec, pela experiência pelas línguas, porque você fala 4 línguas, né? Eu acho que foi a combinação de tudo com a idade que eu tinha na época. Eu Com tinha 24, acho, ou 25 na época. E como experiência profissional, eu já tinha tido a escola de inglês, a loja da minha mãe, as viagens de intercâmbio que eu fiz né, como líder de grupo. Então, acho que pela idade, o número de experiências diferentes, Sim, assim, sabe? O sim. morar fora, o intercâmbio e tudo mais. Lá eles começam a trabalhar um pouco mais tarde, porque eles podem só estudar, né? Aqui a gente não tem geralmente essa escolha. Sim. E a entrevista tava nervosa, né? Porque é normal, mas foi super bom. E eu lembro que na época eu tinha acabado de chegar, não conhecia nenhum brasileiro. E aí elas falaram, tu é do Brasil, que legal. Eu falei, pois é, eu não conheço nenhum brasileiro aqui, acho que tem muito pouco. Elas falaram, tem 2 meninas no nosso time que são brasileiras. Uau. Uma, inclusive, hoje é minha chefe. E então, assim, foi uma entrevista muito legal. Mas é difícil saber qual vai ser o resultado da entrevista, né? E umas 2 semanas depois me ligaram, falando que eu tinha sido escolhida. E aí a vaga na época era pra Student Assistant, né? Que seria o nosso estagiário. Então era um contrato sem... O término do contrato era o término dos meus estudos. Porque eu não posso continuar trabalhando como estudante depois que eu me formar. Mas eu notei que tem muita chance de crescimento dentro dessas empresas. Porque se tu começa como estudante, tu fica lá 2 anos, 3, às vezes 4... não faz sentido eles te deixarem ir, né? Então, eu cheguei em Copenhague em setembro, fiz essa entrevista no comecinho de outubro, em novembro eu comecei a trabalhar. E aí, a partir disso, eu ganhava o meu salário e a bolsa. Que é mais do que suficiente pra... Do governo. Qual é a média de valor da bolsa do governo para essas 10, 12 horas que você fazia por semana? O salário por hora para um estudante numa empresa, geralmente é de 150 a 180 coroas por hora. É bruto, né? Antes dos impostos. Inclusive, meu primeiro salário eu achei que era só metade, mas era desconto de imposto. Então, ou seja, você recebe 180, mas no fim tu vai... uns 40%. Tá. Ficam como imposto, né? Então recebe uns 60%. E a bolsa do governo é mais ou menos 6.500 coroas. Que dá pra pagar o aluguel. Que tipo cobra o aluguel? Cobra o aluguel. Em reais, deve ter te perguntado também qual era o custo de vida que tu tinha e o que ajuda, o que a bolsa ajudava e o que tu tinha colocado de teu. Na verdade, hoje, o real e a coroa dinamarquesa tá quase 1 por 1. Na verdade, o real vale mais do que a coroa. Por incrível que pareça. O real vale 1,16 pra uma coroa. Então, se a gente for falar 1 por 1, eu ganhava 6.500 reais de bolsa. Na época que pagava teu aluguel. Paga o aluguel de um quarto, né? Assim, não dá pra reclamar. A questão de imóveis lá, como qualquer cidade grande, é muito complicada, né? Então tem muita procura, pouca oferta. Mas geralmente são apartamentos extremamente novos, com aquele design dinamarquês, super bonitos e tudo mais. E tem muito essa cultura de dividir um apartamento, né? Então eu dividia com uma menina, depois eu me mudei e dividia com 2. Mas um apartamento super novo, super grande, não podia me queixar. Com a bolsa eu pagava o aluguel e com o salário dependia do mês, né? Porque tinha meses que eu queria mais trabalhar do que estudar. Mas dava uma média de uns 8.000 líquido. O que sobrava. O que sobrava. Tá. E com Se eu trabalhasse legal, assim. Porque tu tinha a possibilidade de trabalhar menos horas? Eu poderia trabalhar no mínimo de 10 a 12. Em época de prova, eles são muito conscientes do fato de que o estudo é uma prioridade. Então, se eu tenho prova, eu tenho que entregar trabalho e falar assim, essa semana eu não consigo vir, ou consigo vir só um dia. Ok. Mas tinha semanas que eu não tinha muita coisa, que eu trabalhava 30 horas. Então, para receber a bolsa tem um limite. Tu não pode trabalhar mais do que X horas, mas é bem difícil atingir esse limite. Tem que trabalhar, quase tempo integral. E aí, o mínimo que para receber a bolsa é 10, 12 horas, mas não tem... a média... Dependia muito
da demanda do trabalho e da minha disponibilidade e vontade também de trabalhar. Tá. Mas eu diria que eu trabalhava uma média de 20 pouquinhos horas por semana. 4 horas por dia, mais ou menos. E aí tu fazia uns 8 mil, seria reais, né? Isso. E se, por exemplo, se uma pessoa tivesse que trabalhar como camarieira, faria a mesma coisa? Como, Não. como se chama isso? Garçom. Garçom, né? Não. Em outros empregos, assim, em restaurantes, tem muita gente que vai e também trabalha com isso. E é importante falar que a bolsa não depende da área do trabalho. Isso é interessante. Por exemplo, estou estudando business, tem que ser num escritório. Não, pode ser num restaurante, pode ser em qualquer lugar. Mas geralmente, restaurante de 100 a 130... Não mais do que isso. Coroas por hora. Pagam um pouco menos. Paga um pouco menos do que as empresas. Mas fica em torno disso. Você tinha colegas, acho que, né, que ganhavam mais ou menos essa média. Sim. Tipo, 6 a 8 mil. E aí... Eu tava pensando em outra coisa. Tava pensando assim, se esse tipo de subsídio, ele é aberto, ou seja, basta que você seja pré-requisito, que você seja europeu, que você comprove que você tenha trabalho, ou não, ou você pode ter isso de outra maneira. Tem algum outro pré-requisito? Eu sei que os requisitos para quem não é europeu tem muitas condições. Eu nem cheguei a ler porque eu tive a sorte, né, de não precisar ler não europeus. Mas eu sei que para europeu a única diferença do dinamarquês é que tem que trabalhar. E o dinamarquês já automaticamente recebe. O que eu ia falar antes é que, independente do trabalho e das horas e do quanto ganha por hora, é óbvio que se alguém consegue um trabalho numa empresa onde tem futuro, faz muito mais sentido, né? Porque se tu sabe que tu vai trabalhar num restaurante, quando tu te formar, não tem muita perspectiva, né? Mas às vezes é a única opção naquele momento e ok, né? Sim. Mas eu acho que faz muita diferença pra minha experiência, tanto na Itália quanto na Dinamarca, ter tido empregos que sempre me motivaram, sempre seriam coisas que eu faria em qualquer lugar e não vou fazer porque é o que tem, sabe? Isso também acho que faz muita diferença. Sim. E tem a ver com duas coisas, acho que com o teu preparo e com a tua coragem de dizer assim, não, eu vou tentar, né? Certeza. Porque o fato de tu ter inglês e se preparar no inglês é um fator chave, né? As pessoas me perguntam, eu queria me mudar pra Itália. Eu digo, tá, você fala italiano? Porque assim, né, é legal como ideia, mas o mínimo, o legal é que a pátria vai te receber e tá tudo certo. Você vai conseguir um trabalho provavelmente legal, mas na medida em que tu foi já com um background, você conseguiu coisas diferentes. Acho que isso tem muito, né? Porque a gente diz assim, eu vou pra fora, vou pro exterior. Mas eu acho que faz sentido, a sua vida faz muito sentido na Dinamarca hoje, porque pelo que você teve que ralar, estudar, né, aqui. Com certeza. Então, isso faz o shift também. E o fato de você, né, eu acho que tem os meus dois grandes turning points, acho que são parecidos com os teus, são em inglês, né, eu não tenho o teu nível, mas um dia chegarei, e a cidadania. Então, são as duas coisas a qual eu, assim, agradeço os joelhos todos os dias, pela minha mãe ter insistido na história do inglês e por eu ter insistido, eu agradeço a mim, né? A cidadania é minha, né? Porque se eu não tivesse ido atrás, não teria até hoje. Mas essas são as duas coisas qual as pessoas, assim, muita gente quer, né, Carol? Muita gente pensa, mas qual é o caminho? Você tá abrindo, assim, muito picadinho qual é o caminho. A receita é essa, né? Você junta isso, junta aquilo, junta aquilo. É difícil dar errado. Assim, acho que a gente já tinha conversado sobre isso outras vezes e só o fato de ir, ficou 2 meses, 3, 1 ano, não deu certo, voltou, com certeza já deu certo pro que tinha que dar. Alguma coisa tu aprendeu, alguém tu conheceu, alguma coisa na tua mentalidade mudou e isso vale muito a pena. São coisas que aqui, de repente, tu não conseguiria. Mas se eu olhar pra trás, assim, e pensar em tudo que eu fiz, principalmente nas coisas mais legais que eu fiz, nas coisas que me levaram mais adiante, eu não teria feito nada do que eu fiz sem o inglês, mas nada mesmo, porque o meu primeiro emprego foi dando aula de inglês. Eu fui ser líder de intercâmbio e, pra quem não sabe, eu viajava 1 mês por ano.
com grupos de intercâmbio, eu não tinha que fazer nada, só tinha que garantir que todos que estavam indo estavam voltando. Mas a responsabilidade com um monte de criança no exterior. Muito grande. Mas assim, eu ia de graça, eu ficava hospedada de graça, eu comia de graça e eu ganhava um salário lá. Fui porque eu falava inglês. Fui pro Canadá porque eu falava inglês. Fui pra Itália e fiquei e consegui ficar da maneira como eu fiquei porque eu falava inglês. Hoje eu tô na Dinamarca, eu ainda não falo dinamarquês. Ano que vem eu acho que eu vou começar a aprender. Uau. Mas na Dinamarca é um pouco diferente. Só falar inglês é o suficiente pra fazer muita coisa. Só falar inglês na Itália, não. Sim. Né? Então, eu acho que é legal a gente pensar que não é que é impossível se não falar inglês, se não falar italiano, mas vai ter que passar por outras coisas. Que eu não tive que passar porque eu tinha essas ferramentas, né? Sim. Então, se uma pessoa vai pra Itália sem falar italiano, talvez o primeiro emprego que ela tenha que fazer vai ser uma coisa não tão legal. Se ela já vai falando italiano, as portas são... Né, se multiplicam. Sim. Se ela vai falando italiano e inglês, principalmente na Itália, que ainda é um país onde pouca gente fala inglês, é outra oportunidade. Agora eu tô tendo uma oportunidade que eu trabalho para essa empresa na Dinamarca e eu vou ajudar a nossa sede na Itália. Eles precisam de alguém que fale tanto inglês quanto italiano. Mais italiano do que inglês, né? Porque eu preciso fazer essa ponte. E conversando com os meus novos colegas de lá, eles falaram, Carol, tu sabe como é? Pouquíssima gente fala inglês, tem uns que se viram e tem uns que falam. Mas ainda é uma carência muito grande. E na Dinamarca não, na Dinamarca todo mundo fala inglês. A língua oficial da minha empresa é inglês. No meu time tem mais estrangeiro do que dinamarquês. Então, nesse caso, o inglês, é impossível ir sem falar inglês. Incrível. Você trouxe uma palavra que eu acho que é fundamental. Você trouxe a palavra ferramenta. É como se antes de fazer as coisas importantes, a gente tem que estar com a nossa caixa de ferramenta preparada, né? Você tinha essas duas coisas. Então, o inglês você tinha desde antes, começou a construir há um tempo. E a outra coisa que fechou a sua caixa de ferramentas foi a cidadania italiana, que te permitiu fazer outras coisas. Então, né, tu teve essa possibilidade que te abriu, digamos assim, a gente abre várias portas, mas a gente tem que ter as chaves, né? Com certeza. E não foi só falar o inglês, né? Óbvio que isso vem com outras habilidades, outros ferramentas. Sim, enfim. interpessoais que você vai desenvolvendo. Se eu tivesse tudo e não tivesse o inglês, não teria dado certo. Sim. Sabe? Sim. Então, e de novo, falando de ferramenta, né? Se tu tem a ferramenta, tu consegue construir coisas com muito mais estrutura, né? Com processos mais... estabilidade, consolidados. Consolidados, exato. Se tu não tem, talvez tu consiga construir. Mas eu não sei qual vai ser a estrutura, né? Talvez seja mais improvisado, mais difícil, demore mais. Exato. Mas eu acho que não é, assim, não é um motivo pra desistir, mas é um motivo pra se motivar, né? Não sabe ainda, pode aprender. Você tem algum exemplo, Carol, de pessoas brasileiras que você conheceu nessa trajetória e que você viu um pouco passando trabalho por alguma razão, ou pelo fato de não ser europeu, ou não poder ficar, ou pelo fato de não conseguir trabalhar na área? Eu tenho poucos exemplos, porque eu conheci pouquíssimos brasileiros. Uma delas é tu, então não posso falar nada. Né? Ótima que eu também adotava da Carol. Foge de brasileiro onde Mas você for. Eu acho interessante porque tem pouquíssimos brasileiros no exterior que eu me tornaria amiga, digamos assim, ou ficaria próxima se eu estivesse no Brasil. Então, por que eu vou me tornar próxima deles somente pelo fato de compartilharmos o mesmo, né, da mesma vida lá? Sim. Então, conheci muito poucos, e eu acho interessante também notar a diferença do brasileiro que vai para a Itália e do brasileiro que vai para a Dinamarca. Na Dinamarca, eu conheço mais brasileiros. Eu tinha uma colega de trabalho que era brasileira e hoje a minha chefe é brasileira, né? E através dessa colega eu conheci outros brasileiros. Mas como a gente estava falando antes, pra Dinamarca, ou tu fala dinamarquês ou tu fala inglês, senão não adianta ir. Sim. É um país extremamente caro e é um país com uma estrutura, e eu diria estrutura de exigência também, muito maior. Então tu não vai pra lá pra tentar a vida. Tu vai com um plano muito bem estruturado. E eu acho que, num geral, o brasileiro que vai pra Portugal, Espanha, Itália, enfim, ele tem a possibilidade, ele pode arriscar mais, né? Tipo, vou ver se eu gosto, vou ver se dá, vou ver o que eu posso fazer. Então, eu conheci mais brasileiros na Dinamarca, mas não percebo essa dificuldade deles por não encontrar um emprego, Legal. Sabe? Eu tenho a namorada do irmão, de uma das minhas melhores amigas, que é alemã. Ele também é alemão. A namorada dele é brasileira.
E ela foi para Portugal para estudar, para trabalhar, enfim, ela não tem cidadania. Ela é uma menina super inteligente, super dedicada, estava fazendo universidade em Portugal, se formou, mas eu dei aula de inglês para ela por muito tempo, porque ela não falava inglês, e hoje ela fala super bem. Mas eu via o quanto ela era limitada, apesar da dedicação dela, apesar da inteligência, apesar dos esforços, o quanto ela ficava limitada por não ter a cidadania. Então ela ia visitar ele na Alemanha, conseguia trabalhar ali 1 mês, 2. Eles moram na Suíça hoje. E ela ainda fica muito limitada, assim, sabe? Não pela capacidade dela, mas por questões burocráticas. Sim. E isso é muito triste. É muito Tu triste. vê pessoas com um potencial enorme, assim. Potencial e não conseguem. Eu não acho justo, assim, né? A gente tem muita sorte de ter tido tanto a história, né? Quanto a possibilidade de ter reconhecido a cidadania e tudo mais. E eu acho que é bem interessante também, tu mais do que eu pode falar o quanto a gente acaba se apegando à história, porque pra mim, no início, a cidadania era a minha chave pra abrir as portas, né? Mas quando tu vai pegando uma certidão, vai pegando outra, vai conhecendo a história. Eu fui na igreja onde meu trisavô foi batizado. Eu conheci o... Em Sandra, né? Exato. A Carol, muito por acaso, tinha... O bisavô dela foi batizado numa cidade que eu fazia o processo de cidadania, que eu tinha apartamento. Uma cidadezinha bem pequenininha. Fui lá com os meus pais, fomos na igreja. O padre que assinou a certidão que eu usei no meu processo tava lá. Fez um tour da igreja, nos mostrou o livro oficial, assinado à mão. Então, assim... Esse tipo de experiência também é legal, porque o que eu fiz foi ir pra Itália, 6, 7 anos atrás, com meu celular na mão, avião, internet, né? O meu trisavô, quando ele veio, acho que foram circunstâncias bem diferentes, né? Então, pensar nisso, nesse privilégio que a gente tem, é muito legal, assim. Tu sabe que as pessoas não têm essa noção, por isso que é legal ouvir relatos como o teu. Porque se tu tivesse que colocar uma em cima da outra, a quantidade de investimento que você teria que ter feito para estudar na Dinamarca, será que você teria feito? Teria podido? Não entendeu? Com certeza não. E a cidadania em si é um investimento, né? Mas quando eu fui para lá, eu tinha, né, economizado, fui, paguei para fazer a cidadania. Em 2 meses de trabalho lá, eu tive muita sorte também por não ter custos, né? Quando eu morava com a família, eu ganhava meu salário, não tinha aluguel, não tinha nada. Mas a cidadania se pagou assim. Se eu for pensar nos estudos, né, na universidade também, teria sido extremamente caro. E eu lembro que eu fiz 2 anos de mestrado, não paguei 1 centavo. Eu tinha acesso à biblioteca, a toda a estrutura da universidade, até... se a gente quisesse fazer podcast, eles tinham um aparelho para emprestar. Então, assim, uma estrutura realmente muito legal, uma parceria com as empresas muito grande. E a única coisa que eu tive que pagar foi a cerimônia de formatura. Depois de 2 anos, era uma cerimônia com, enfim, comes e bebes, e os professores, e cada um era chamado no palco, e o diploma, e o chapeuzinho. E eu tive que pagar algo em torno de 30, 40 euros. E eu achei um absurdo. Eu falei... Não tô acostumada a fazer isso, sabe? Em 2 anos, gente, 40 euros. 40 euros é tipo... Tá, pagando foi chocante, assim, sabe? Dar o meu dinheiro pra universidade. Custa, tipo, 4 mil, 5 mil. Depois de um curso extremamente caro, né? Então, foi engraçado, assim. A gente perde a noção, né? Porque quando você tá nesse mindset de isenção, a gente perde a noção do que é. Eu também, quando fiz... eu fiz 1 ano em Verona, né? E era 1.200 euros por ano. E eu, nesses assim, mas... né? É caro? Não, você diz assim, não é caro, gente, pelo amor de Deus, aqui se paga 3 vezes mais por mês, não por ano. Então, esse mindset ainda é bastante diferente. Mas é isso, eu acho que tu é o exemplo dessa trajetória de como eu otimizo as ferramentas que eu tenho, como eu realmente uso elas, né? Porque você sabia que podia estudar numa das melhores universidades de marketing, então por que não, né? Você tentou, né? Não ficou acomodada, tipo, tá, né? É difícil e tal. E eu queria que tu contasse um pouquinho como é a vida de trabalho, agora tua jornada. Tu me falou um pouco das horas. A Dinamarca, né, todo mundo sabe que é um dos países, é o país mais feliz do mundo, né? Uma das coisas que tem relação com isso é
a quantidade de horas que eles trabalham, tem a ver com a quantidade de assistência que as famílias têm. Eu me lembro de uma das coisas mais chocantes, mais lindas que eu vi na Dinamarca, na frente do Tivoli, que é o parque de diversões mais antigo do mundo, as menininhas correndo com os carrinhos e com as crianças, então fazendo jogging de manhã. Uhum. Ruim pra caramba o tempo e elas fazendo jogging com os seus bebês. Então, eram jovens de tipo 21, 23 anos. A Sophie, que é uma amiga minha de lá, ela tava em crise porque ela tinha 23 e não era mãe ainda. Então, tem toda essa cultura de ser mãe logo, de ter família logo, porque o subsídio do governo é muito alto. Mas eu queria que tu explicasse por que nessa pintura do país mais feliz do mundo tem também um fator importante do trabalho. Uhum. Sempre que sai a Dinamarca nos rankings de país mais feliz do mundo, saiu semana passada o Most Livable Cities, né? Mas em primeiro lugar Viena, ficou né? Viena. Em segundo lugar ficou Copenhague. Ok. E tá tudo bem. Eu sempre tenho essa discussão com estrangeiros, geralmente, que moram lá, principalmente tendo morado na Itália, sobre a questão da felicidade. Porque eu acho que não é o país mais feliz do mundo, mas talvez o país mais satisfeito. Interessante. Feliz é ir pra Itália, todo mundo dançando na rua, no inverno, no verão, sabe? Conversando com todo mundo, falando alto. Eu acho que é diferente, mas eles são pessoas extremamente satisfeitas com o trabalho, o equilíbrio vida-trabalho, o que o governo oferece. A taxação lá é muito alta, realmente, chega a ser 50% às vezes, mas não pagam escola, não pagam plano de saúde, não pagam segurança. Eu volto para casa às vezes super tarde de bicicleta, fone de ouvido, celular na mão, sem nenhuma preocupação. E então vale a pena pagar, né? Eu acho que aqui é um pouco mais complicado pagar muito imposto e ter escola privada, porque não dá pra pública. Plano de saúde privado, porque tu não, enfim. E aí, na questão do trabalho, eu comecei a trabalhar nessa empresa onde eu tô hoje, quando eu era estudante, então tô lá há 3 anos. E tendo crescido aqui no Brasil com mãe empresária, tendo trabalhado na Itália também, eu acho que foram choques de realidade, assim, sabe? Porque o brasileiro trabalha muito. E o brasileiro se daria muito bem para qualquer lugar do mundo que ele fosse. Porque se ele trabalhar como ele trabalha aqui, não tem como dar errado. E tem esse jogo de cintura, a gente é diferente, sabe? A gente tem mais flexibilidade, eu diria assim, sabe? Lá tudo funciona. Então, por que eu vou aprender a fazer uma coisa, dar um jeito aqui, se tudo funciona? Não precisa, né? Mas assim, falando do meu dia a dia, da rotina, do trabalho, tem uma questão na Dinamarca que é muito forte, que é a questão da confiança, né? Então, se tu me falar, Carol, tem que fazer isso são tuas horas, tu não vai ficar me cobrando. Tu vai entender que eu vou entregar, trabalhando de casa ou do escritório, e aí tem empresas que têm mais ou menos flexibilidade, mas não tem essa cobrança, né? Então, a jornada semanal lá é de 37 horas e meia. E às vezes é muito flexível em relação ao horário. Eu posso chegar na empresa às 7h30, eu posso chegar às 9h30, eu posso chegar às 10, eu posso ir embora às 3, às 4, às 5. 5 geralmente já não tem mais muita gente na empresa, principalmente no inverno, que tá muito escuro, ou no verão, que tá muito bom para aproveitar. Quem tem filhos tem muita flexibilidade para sair às 2, buscar o filho na escola e trabalhar mais 1 horinha de casa, ou 2, ou quantas precisar. Essa questão de ser mães jovens, né? Eu acho que mudou um pouco agora, mas eles sempre foram, assim, pais muito jovens. Os pais são muito presentes. A questão da licença paternidade, que a gente chama lá, né? Porque é uma licença compartilhada. Então, os pais têm... Agora eu não vou lembrar, eu acho que são 18 meses, 16 talvez. Mas não são só para a mãe ou só para o pai. O pai pode ter 6 e a mãe pode ter o restante. Legal. Então, os pais passam muito tempo com os filhos também. Então, o que eu gosto mais, assim, do meu trabalho é a flexibilidade que eu tenho de trabalhar de casa ou ir para o escritório. O quão prazeroso é ir para o escritório, porque eu tenho uma equipe muito legal. E a questão das horas mais reduzidas, assim, né? De poder ir para casa e ainda ter tempo para fazer o que eu gosto. Não que eu não gosto de trabalhar, mas tem coisas que eu gosto de fazer mais do que trabalhar, né? Então, é algum esporte, algum curso, algum idioma, enfim. O fato de ter tempo para fazer isso e não ter que estar correndo ou fazendo isso até 11 da noite, meia-noite, porque é quando dá tempo,
no dia a dia faz muita diferença, porque é um dia atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Então, o mesmo que pesa aqui em sentido negativo, pesa lá em sentido positivo, sabe? Sim. Então, eu gosto muito da minha rotina lá. Domingo de noite, não me pesa pensar que eu tenho que ir pro trabalho na segunda. É óbvio que vai ter períodos em que tem uma coisa que te preocupa mais no trabalho, que tem um projeto que tá te preocupando mais, que tá tomando mais do teu tempo. Eu não ganho hora extra, mas eles entendem que tem semanas que eu vou trabalhar um pouco menos e tem semanas, naturalmente, que eu vou trabalhar um pouco mais. Agora em julho entrou uma lei europeia que a gente tem que registrar as nossas horas. E aí, quando entrou essa lei, todo mundo ficou meio assim, tipo, pá, mas vocês não confiavam no que a gente fazia e não sei o quê. Mas, na verdade, é pra nos proteger. Porque se eu passar de X semanas em que eu tô trabalhando muito acima da média, ou um X acima da média, aí eles vão rever isso, vão falar com o meu chefe, vão falar por que isso tá acontecendo. É a Carol que não tá produzindo ou a gente precisa de mais gente? Entendi. Então, nesse sentido, é muito legal também. Tem vários... Vão fazer de casa mesmo, o controle de horas, mesmo que você seja em casa. Sim. Tem que colocar lá. Hoje eu trabalhei X horas. Então, pode ser que tenha um dia que eu trabalhe 10, no outro 5, sabe? Eu vim agora pro Brasil e eu trabalhei 1 semana e meia, mais ou menos, daqui. Eu tinha algumas coisas pra finalizar e tá todo mundo trabalhando. Então, não fazia sentido ficar aqui um mês de férias, né? Lembrando que as férias na Europa acontecem em agosto. Exato. Agora é só rapidinho férias de Natal. Mas aí, eu trabalhei quase 2 semanas daqui e tem 4 horas de diferença agora, né? Então, eu acabava acordando um pouco mais cedo pra aproveitar mais o dia. Sim. Mas assim, depois do meio-dia, ninguém mais lá tava trabalhando. Então, eu podia escolher se eu queria trabalhar 5 da tarde ou realmente terminar o meu dia e finalizar, assim. Claro, quando eu tinha reunião, alguma coisa assim, é diferente, né? Mas eu acho que é o fato do trabalho não pesar tanto, sabe? O trabalho não é a vida das pessoas lá. Então, tu tem possibilidade de crescer, de fazer carreira, de te desenvolver, de chegar muito longe, tendo uma vida que te permite ter sanidade mental pra fazer todo o resto, assim, sabe? Sim. O custo de vida, como eu falei, é muito alto, mas os salários também são condizentes, assim, né? Então, é muito bom. E parece que é sempre melhor. Vai ficando, vai se integrando mais, né? Então, bem isso. Faz total sentido. Quando te perguntam sobre a tua vida hoje, quais são as duas perguntas que te perguntam mais? Se a gente não... Provavelmente perguntam... Perguntam muito por que eu fui, por que a Dinamarca, se eu voltaria pro Brasil e se eu vou ficar na Dinamarca. E são muitas respostas para as quais... A única que eu tenho um pouco, assim, a resposta é porque eu fui, né? Que eu respondi antes. Se eu vou voltar pro Brasil hoje, eu realmente não me vejo voltando, por vários motivos. Se eu vou ficar para sempre na Dinamarca é uma pergunta muito difícil. Porque hoje, como eu falei antes, eu acho que eu voltaria pra Itália. Mas hoje, profissionalmente, financeiramente, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então, eu sei que eu tenho ainda muito para crescer. Eu sei que essa trajetória que eu vou ter na Dinamarca levaria talvez o dobro ou o triplo do tempo na Itália. A cultura, né, laborativa, assim, na Itália ainda é muito diferente. Tanto pela questão de horas, quanto pela questão da flexibilidade. A questão da hierarquia na Dinamarca é todo mundo igual. O prefeito vai pra escola de bicicleta, pro trabalho de bicicleta. Entendeu? Então, isso também não tem uma... Óbvio que tem gente que ganha mais e tem gente que ganha menos. Mas tu olha, às vezes, alguns cargos, assim, algumas posições, não tem uma disparidade salarial chocante, sabe? Absurda. E isso garante também que as pessoas se veem como iguais, sabe? Então, ninguém é melhor do que ninguém. E no fim do dia, isso também faz a diferença numa sociedade, sabe? É bem interessante. Tu tem um grau de humble, né? De humildade, exato. Que te faz conectar mais fácil com as pessoas. Exatamente. Até na empresa, para discutir algum assunto, eu não vou ficar receosa de falar alguma coisa porque é o CEO ou porque é o diretor de alguma coisa. Se eu acho que a minha opinião é importante, eu vou compartilhar. Vai levantar a mãozinha. Exato. Às vezes dá um friozinho na barriga, mas assim, eu jamais vou ser impedida de fazer isso, sabe? Não vai ter uma... tu é só gerente de projeto, calma aí. Jamais. E as pessoas te perguntam coisas que você diz assim, não sei como te dizer isso. Eu acho que explicar o quanto é bom, o quanto é leve morar lá é difícil. Porque quem já morou fora, nesse contexto, sabe que existem desafios. Eu acho que eu tive muita sorte, porque em 7 anos fora, se eu pensar, nossa, qual foi o maior desafio que eu passei? E se eu tivesse que viver ele de novo, nem foi tão difícil assim, sabe?
Então é difícil explicar o quão fácil pode ser, Sim. apesar dos desafios, né? Que os desafios são só detalhes. É difícil explicar o quão vale a pena ficar longe da família, dos amigos que tu cria. É difícil explicar o quanto as amizades de lá Pois é. são fortes, assim, sabe? Por acaso, ontem eu conheço uma menina com quem eu jogo pádel, que jogar esporte também é uma prática extremamente importante para se integrar na sociedade. E ela tava doando um móvel. Tá. Um móvel o qual, para mim, seria muito útil. Eu falei, tu já doou, não doou? Ela falou, olha, alguém vem buscar, mas se não vier, eu te aviso. Eu falei, tá bom. Aí ela falou, a menina não veio, se tu quiser, é teu. Eu falei, ótimo. Lá na Dinamarca. Lá na Dinamarca. Tá. Só que pra buscar o móvel, eu preciso de um carro. Lá eu ando só de bicicleta, não tenho carro. E eu volto pro Brasil domingo, dia 5, dia 6 eu vou viajar a trabalho. Então, eu só volto na outra semana, teria que ser dia 5. E eu falei, nossa, vou estar cansada, vou ter que alugar um carro. Tem um aplicativo muito fácil pra alugar carro lá. E como é que eu vou levar esse móvel pra cima e pra baixo e tal? Daí eu escrevi pra uma colega minha, que também é minha amiga. Eu falei, italiana por acaso. Ela mora assim na rua da frente. Então somos vizinhas lá em Copenhague. E aí eu falei, tu poderia me dar uma mão? Eu preciso pegar um móvel e tal. Daí ela, claro. Aí eu falei, ótimo. Vou alugar o carro, te busco aí e a gente vai pra lá. Só que eu ia do aeroporto até a minha casa, pegar o carro, buscar ela e ir lá. Daí ela falou, tá, Carol, mas onde é que tu vai alugar o carro? Eu falei, no nosso bairro. Daí ela, por que eu não te busco no aeroporto? E aí a gente vai buscar o móvel e depois devolve o carro. Aí eu falei, nossa, era tudo que eu queria. Muito obrigada. Sabe, eu não pedi, mas parece que tem uma disponibilidade tão grande, uma verdade muito grande, assim, sabe? Sim. Em amigos que eu tenho convívio diário ou muito frequente, mas nos amigos que eu conheci há 7, 8 anos no Canadá, que eu vejo uma vez por ano. Eles estão lá. Eu sei que se eu precisar, eu posso ligar que eles estão lá. Então, acho que a gente cultiva, assim, esse tipo de relação que não tem preço, sabe? Não tem preço mesmo. Que demais. Eu tô delighted aqui, porque tô pensando nas suas viagens que tu fez agora pra Tailândia, né? Tu foi recentemente pra Tailândia. E, de certa maneira, eu acho que tu se considera, eu te considero uma cosmopolita. Tu já morou em vários lugares, e a tua cabeça já tem uma abertura de pensamento que já não cabe mais em alguns lugares, né? Então, preconceitos e coisas desse tipo machucam, não sei, né, você, mas assim, me machucam quando eu vejo isso, e aí eu digo, não, eu não consigo ver isso, entendeu? Não, eu sofro muito quando eu vejo preconceito e tal. Então, isso é uma coisa que os lugares grandes te moldam, né? Tipo, você tá sempre tem uma disponibilidade maior e tal. E tá muito exposto também à diversidade, né? Mas eu acho que é importante falar que a Dinamarca não é perfeita, a Itália não é perfeita, o Brasil não é perfeito. A Dinamarca é um país muito pequeno, né? Então, Copenhague, sim, é muito internacional. Aarhus, que é uma outra cidade estudantil, é muito internacional. Mas, assim, eles ainda são, principalmente em cidades menores, mas às vezes também em Copenhague, extremamente preconceituosos. Tipo, tu veio só pra ganhar bolsa e estudar de graça. Eu falo, vim mesmo. Mas agora eu tô trabalhando há 3 anos, tô contribuindo, provavelmente vou ficar por ainda muito tempo. Então, algumas coisas a gente também tem que aprender a relevar, porque é um limite deles e não nosso. Sim. Né? A gente também só tem essa visão pra enxergar o que a gente enxerga hoje pelas experiências que a gente teve. Sim. As experiências que eles tiveram sempre foram muito quase que perfeitas, uma realidade muito estruturada, condições muito boas. É óbvio que é difícil ver a dificuldade do outro quando tu nunca viveu isso, sabe? Sim. Então, nesse sentido, quando eu falo com os meus colegas estrangeiros, a gente sempre concorda que às vezes é difícil explicar algumas coisas pro dinamarquês que cresceu com essa estrutura, assim, sabe? Tão consolidada. E eles nunca... E não é culpa deles, sabe? Sim. Não é culpa deles, exatamente. Isso isso faz muito sentido, porque é aquilo que a gente falava sempre, que o brasileiro, quando sai daqui, ele não consegue dar errado. Eu digo, gente, não tem como dar errado. Você sorrir, só o fato de você sorrir já te dá 1000 anos-luz de vantagem em cima dos outros. Então, você sorri, você trabalha pra caramba, você não tem problema de trabalhar até as 2, até as 3, né? Você é relativamente confiável, porque a gente é um povo que inspira confiança. E a gente é um povo, como você falou antes, extremamente flexível, porque às vezes você vai para lugares, né, falam isso às vezes os americanos, você diz assim, cara, você tem que instalar uma TV aqui, e o cabo da TV é desse tamanho aqui, ó.
se tem uma cama aqui, ele te instala no dia. Mas se não tem, se a cama tá lá, ferrou. Diz assim, ó, Mrs. Piatti, eu sinto muito, você instala a tomada aqui e depois eu volto, tá bom? Então, o brasileiro não faz isso, né? Ele vai achar um cabo, um T e ele vai conectar igual a TV. Então, isso que você falou é super importante. É o fato de que a gente não tem noção do poder que a gente tem como ser humano fora daqui. Porque aquela história, né? Eu tenho que sair da ilha para ver a ilha. Quando é que você se dá conta que você tem valor? É quando você vai para um lugar e diz assim, você sabe fazer isso. Ou os outros são Os outros, assim, né? eu acho que a gente é muito bom naturalmente com pessoas. Que também, às vezes, é um ponto fraco, né? De outras nacionalidades, sabe? Sim, a gente fala, né? Geralmente os alemães ou países nórdicos, no geral, são mais frios. Eles cresceram assim, né? Então, talvez a primeira vez não vai dar oi com um abraço. Talvez vai demorar um pouco. Sim. Mas a gente vai aprendendo desse jeito também. Eles têm um motivo pelo qual eles são assim. Mas eu acho que com pessoas e essa questão da flexibilidade de, meu Deus, se não tá tudo perfeito, eu não sei o que fazer, a gente tem um que a mais, assim. Que não tem como ensinar. Não tem como sabe? ensinar, A gente sabe porque a gente exatamente. cresceu assim. Exato, porque a gente teve problemas e aí... E isso eu já vivenciei no trabalho, assim, várias vezes, assim, de me dar conta de que eu consigo fazer algumas coisas ou que deu certo por alguns motivos e não teria dado de outro. Ou ver a dificuldade de algumas pessoas lidando com algumas situações, eu fico tipo, sério? Só porque não tá perfeito, você não vai conseguir seguir adiante? Então, isso é uma coisa nossa. Tanto que a tua chefe é brasileira. A minha chefe é brasileira, tá lá há 30 anos, fala dinamarquês. É mais dinamarquesa do que brasileira, né? Na Dinamarca, eles têm muito costume de tomar banho frio, né? O ano todo. De janeiro a janeiro mesmo. Banho de chuveiro ou banho tipo, no mar? No mar. Tipo, sai de casa, vai até o mar, mergulha, dá uma nadadinha com -1, -2, -10, volta, eles fazem muita sauna e tal. Então, minha chefe, todo dia ela vai. É mais fácil ela ficar doente se ela não for fazer isso do que se ela for. É muito bom, né? Pro corpo, enfim. Então, ela realmente é muito Mas ela reconhece muito isso também. Tendo trabalhado com brasileiros e não, ela fala, Carol, ter um brasileiro no time, assim, é muito bom. Que interessante, né? Faz diferença. Por que você acha, Carol? Você já acompanhou muitos jovens que estão no intercâmbio e daqui a pouco você tem essa visão de quem tem a coragem de ir. Mas por que você acha que não é tão recorrente? Porque às vezes a gente, né? Você deve estar em Caxias, talvez você percebe que é um pouco... Você deve se sentir uma mosca branca às vezes, né? Tipo, mas não adianta eu falar do que eu vi, do que eu vivi, porque... Não vai dar, você não consegue entender. Por que você acha que é tão difícil, na sua visão, que os jovens façam isso, façam intercâmbio? Você acha que é por uma razão simplesmente financeira? Eu acho que, assim, sempre tendo tido a curiosidade, o interesse e tudo mais, pra mim também pareciam realidades inatingíveis. No final de novembro, pouco antes de vir pro Brasil, eu tava na Áustria, com 3 colegas, inclusive a minha chefe brasileira, que também me acha muito corajosa. Um projeto de trabalho. É um projeto de trabalho, a gente tava visitando um cliente lá, e aí a gente foi na segunda e voltou na terça, assim, tipo de Porto Alegre a São Paulo. E aí a gente tava indo a pé, assim, pro restaurante de noite com os nossos clientes, eu tava conversando com ela, e às vezes eu não me dou conta porque eu não paro pra pensar, mas tem muita coisa que eu vivo hoje que se eu parar pra pensar, são realidades que há 10 anos atrás eu ficava assim, não, isso é impossível. Ainda parece muito surreal se eu parar pra pensar, sabe? E pra mim também parecia impossível, ou muito difícil, ou... não sei. Mas eu fui. E é muito mais fácil do que parece. Eu acho que tem uma questão financeira, porque principalmente o começo não é fácil, ainda mais com €1, é quase 7, né? Sim. Então, acho que tem um pouco da questão financeira, mas um pouco acho que é muito difícil, porque eu não sei realmente como é. Não é tão difícil quanto parece. Sim. Pelo novo, simplesmente porque é novo, pelo não conhecer. Pela comodidade, tipo, como eu falei, eu acho que tem que ter mais coragem pra ficar do que pra ir. Tá bom aqui, é o que eu conheço. Tá bom o suficiente pra eu não tentar nada novo. Tem meus amigos, tem os pais. Pra que eu vou fazer amigos novos? Pra quê? Exato. E tem gente que simplesmente não tem a curiosidade. Eu tenho uma irmã que nunca teve curiosidade de ir pra fora
E tudo bem. Às vezes eu tenho inveja dela, porque é tão mais fácil Eu também ficar... tenho isso, Carol. Ah, Nossa, o pai e eu a mãe tenho tão muita perto, inveja. é tudo igual. Mas aí eu penso em tudo que eu não teria vivido, em tudo que eu não teria experienciado, e eu fico assim, não, ainda bem que eu fui. Não, sabe? é verdade. Eu tava de contar uma dessas nos dias que a gente diz assim, que invejinha, né? Essa vidinha. Eu disse. Porque a gente tá. Você me conheceu, às vezes eu ficava uma semana sem voltar, pegava tudo, botava no carro e tal. E assim, tem dias que você diz assim, nossa, esse dia, se eu não tivesse aqui. Um dia eu tava na estação de Milão, indo pra Roma, eu acho. E aí como o trem era dali a 3 horas, eu disse, bom, eu vou trabalhar um pouco, daí valia a pena eu comprar o VIP da sala VIP da Trenitalia. Aí eu entro na sala VIP, não é tão caro assim, né? Uns 35 euros. Aí eu entrei na sala VIP, falei, nossa, que legal nessa sala aí, fiz umas reuniões, café livre e tal, comida. Aí fui lá pegar um café, eu não sei se você conhece um filósofo italiano chamado Umberto Galimberti, professor Galimberti. E eu, professor! E eu tipo assim, nossa, Carol, pra mim foi uma coisa, assim, eu gelei, eu falei, professor, que horror, eles estão... É um dos filósofos, pra quem não conhece, o Galimberti, é um dos caras que, assim, você assiste 2 minutos dele falando, é mind-blowing, né? Explode sua mente, porque ele fala de eros, de religião, de uma maneira tão lúcida, que você diz assim, nossa, que cultura. E aí eu pude conversar com ele 1 minuto, tipo, né? Ele tava me contando, tipo, lei vai parlare di eros. Não, porque ele tem discursos incríveis sobre o amor. Ele disse, no, vado a parlare a Napoli, che il cristianesimo è nato prima di Gesù. E o cristianismo tinha uma relação anterior a Jesus Cristo. Então, assim, por esses momentos que eu digo, nossa, quanto o ser humano é grande, né? Quanto a gente não podia ficar pequeno. Porque eu acho que a gente tem que fazer uma bucket list ao revés, assim. Em vez de fazer as coisas que a gente quer fazer, chega a enumerar todas as coisas que a gente já fez, né? Olha só quantas maravilhas você já pôde fazer. E é muito bonito o jeito que você fala disso, porque você fala de uma posição sempre muito, muito modesta e de gratidão, né? Você fala assim, nossa, quantas vezes você falou agora na sua mãe, no seu pai, que puderam te proporcionar isso. E eu acho que você também deve ser grata a você mesma, como eu te falei, eu acho que, porque assim, na beira do penhasco, é a gente que, no final das contas, dá o passo. Então, é claro que às vezes é mais fácil dar o passo, tu sabe toda a estrutura que tu tem, né? O pai, a mãe, a família, os amigos. Mas é isso, assim, é bem interessante olhar de fora pra nós mesmos. E raramente a gente faz isso, porque às vezes é difícil, mas às vezes tu olha assim e... surreal. Tipo, pensar que há tanto tempo atrás, tu tá exatamente onde tu queria e trabalhou pra estar, né? Tu sempre teve essa mentalidade do tipo, vai dar certo, porque tua mãe fala isso, né? Ela fala, tudo que a Carol fala, ela fala, vai dar certo. Se eu pensar em todas as coisas maiores, assim, que eu quis fazer, que foi o Canadá, foi a cidadania, foi uma... Tipo, tinha uma estrada, e era só aquela, que era dar certo. Não, se não desse, como eu já falei, eu acho que daria de qualquer forma, sabe? Eu fiz agora quando eu me formei da universidade, quando eu tava prestes a me formar, eu acabei ficando na empresa onde eu tô hoje, né? Fui promovida ou efetivada a tempo integral. Mas eu tava procurando algumas coisas em outras empresas, né? E tem um programa lá que chama Graduate Program. É um programa de 2 anos que tem em várias empresas, que tu faz rotações dentro da própria empresa. Então, 8 meses tu trabalha num setor, 8 em outro, 8 em outro. E geralmente uma das rotações é no exterior. É um programa extremamente interessante, é muito enriquecedor e depois de 2 anos geralmente tu fica na empresa. E é uma oportunidade muito grande e uma transição boa entre me formei, mas eu tô pronta pra começar a trabalhar, tipo, full time. E, infelizmente, no ano em que eu me formei na minha empresa não teve o programa, por questões financeiras. Mas eu apliquei para outras empresas. Algumas eu nem fui chamada e teve uma concorrente, inclusive, que eu fui até o último estágio, assim, né? Então, eu tinha feito 3, 4 entrevistas, entrevista com caso que tinha que resolver.
E aí eu fui até lá num assessment day, a gente passou o dia todo lá, conheceu a empresa, conheceu o CEO, teve algumas atividades, assim, de interação, teve entrevista e tudo mais. E eu tava super confiante, tava super, nossa, vai dar certo. Eu tenho experiência no ramo, então isso vai contar bastante. E não deu certo. E eu não tinha nada de certo como emprego depois que eu me formasse. E eu falei, putz, não deu certo. Mas eu também acredito que se a gente trabalhar pra isso, tudo acontece como tem que acontecer. Depois eu fui contratada na empresa onde eu tô hoje, né? Acabei ficando. E essa outra empresa era, tipo, 2 horas de distância de onde eu trabalhava, no meio do nada. Então, pensar que eu ia ter que ir pelo menos 3, 4 vezes por semana pra lá. E eu falei, ainda bem que não deu certo. Não era pra dar certo. Foi uma ótima experiência, conheci gente. E pra mim foi bom passar por isso e ver como é. Mas ainda bem que não deu certo. Era pra dar certo, que deu certo no fim das contas, sabe? Que incrível. Então, olhar para as coisas também com esses olhos, sabe? Não ficar vivendo o emprego que eu tenho hoje como aquele outro não deu certo, tudo bem, vai esse mesmo. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu quero encerrar aqui a nossa conversa só com esse insight que tu... sobre os teus pais e tu lá fora. Porque uma das coisas que mais me ajudou quando eu fui foi ter alguém que me dissesse, Nathalie, vai, né? Porque você tem esse apoio, como você falou. Mas eu tenho total noção de que um pai deve sofrer, né? Mas ele talvez não faça ver o filho, o sofrimento dele. E os seus pais fizeram incorporaram, né, essa coisa de não vou fazer ela sofrer, ver, mas eles curtem contigo, né? Como é que é essa interação e como é que tu acha que é viável esse modelo? Tipo, você mora fora, continua morando fora e teus pais continuam morando aqui. Eu acho que o apoio que a gente tem deles antes de ir se torna quase uma culpa pra quem vai. Porque eu sempre fui muito próxima dos meus pais e deixar eles aqui é quase que tipo como é que a gente fala? Um desrespeito, assim, sabe? Mas eles sabem que eu tô muito mais feliz lá e a gente se fala todos os dias. Sim. Então, quando eu venho, às vezes é estranho, porque parece que eu tava aqui. Eu compartilho muito, tanto das dificuldades, né? Mas principalmente das conquistas. Às vezes eu tô de bicicleta, eu tenho que ir pra casa lá, meia hora de bicicleta. Eu ligo pra eles, a gente conversa, a gente troca, pede opinião. Tanto, muito recíproco, né? Tanto a opinião deles quanto a minha pra alguma coisa. Então, acho que dói, é difícil, tá longe, o contato, se não tem, não tem. Mas o fato deles verem a gente lá muito bem, crescendo, feliz, conhecendo gente. Quando eu falei dessa amiga que ia me ajudar com o móvel, eles falaram, nossa, essas amizades que tu tem lá. E é mesmo, sabe? E eles foram pra lá, eles sabem onde eu moro, eles conhecem, eles querem ir pra lá também, sabe? Então acho que isso conta muito, pros dois lados, né? Sim. Pra eu ficar tranquila que eles estão sobrevivendo sem mim aqui. Mas também pra eles saberem que eu tô muito bem lá e que se eu precisar de alguma coisa eu posso contar com eles e tudo mais. Não é fácil, mas... Tá plena, né, Carol? E eles sentem isso, né? Então... Eles sentem, é verdade. Então... Ragazza, é meraviglioso. Ela vai a quinta língua dela, se ela for aprender dinamarquês, que loucura. Essa vai ser difícil, demais. Eu sou super tua fã. A Carol, além de jogar futebol pra caramba, que foi na vez que a gente se conheceu, né? Ela, caramba, fala 4 línguas, fez uma formação lá, trabalhou na Itália. Eu conheço poucas pessoas que trabalham na Itália como real workers, real trabalhadores, assim. Então, é um imenso prazer te receber, verdade. E é uma honra te ter no Brasil sempre. E tu é um grande exemplo. Eu te trago sempre para as minhas conversas com pais, porque eu acho que é inspiradora a tua história. Feliz por tu ter compartilhado hoje. Grazie. Muito obrigada, grazie até. Eu fico feliz com o convite, sabe que nos conhecemos em Verona, né? Eu falei que eu conheço poucos brasileiros e por coincidência eu conheci alguém que mora tão pertinho, né? E sempre que dá, ou lá a gente se encontra, às vezes muito rápido, ou aqui, mas é bom compartilhar pra motivar também as pessoas e dizer que não é tão difícil quanto parece. E que vale muito a pena, sobretudo. Então termina com a tua frase monossílaba. Só vai. Só vai. Obrigada. Muito obrigada.